Pode falar se quiser, não tem problema nenhum. Você nem precisa perguntar, levantar a mão e falar, você pega e fala. Se você falando, aparece a imagem sua aí, aparece esse G aí, só no vídeo. Esse vídeo eu vou colocar depois no site, ela já tá iniciou a gravação. Bom, eu tinha falar sobre fermentação e respiração, tá? São processos metabólicos aí. Se a gente vinha lá da origem da vida, lá, esses processos eles começam a evoluir justamente com a evolução celular, a evolução bioquímica. E aí nós temos processo de fermentação, que é o primeiro ponto. Nós temos aí a fermentação lática. Todo o processo de fermentação e respiração ele tem uma parte semelhante, que é a parte de ter uma glicose, que usa como base para compreender o processo de respiração e fermentação. A quebra dessa glicose vai produzir energia. Você gasta energia para poder iniciar a quebra dela. Depois que você iniciou a quebra da energia, você vai e quebra. Com a quebra da molécula, você tem uma liberação de energia que vai produzir ATP. E aí tem inclusive esse ATP devia estar aqui do lado, tanto um quanto o outro aqui. Então você tem a formação de ATP, você tem a fermentação lática, né, que ocorre, algumas bactérias vão consumir o açúcar, transformando isso em ácido lático, mais 2 ATPs. Então o saldo da fermentação, na fermentação lática é de 2 ATPs por molécula de glicose. Na fermentação alcoólica, então a fermentação lática, por exemplo, acontece na produção de queijo, iogurte. Já se tem algumas bactérias selecionadas que vão fazer essa fermentação. Elas alteram, quando altera a acidez desse leite, ele vai coagular, e essa coagulação, dependendo do nível, você vai fazer o iogurte ou um queijo, por exemplo, tá? Ou um doce de leite. Então, é esse processo fermentativo que vai fazer com que ocorra essa alteração, né, no ambiente do leite com acidez, faz com que ocorra a desnaturação da proteína, e a proteína vai se aglomerando, e é o que se faz para produzir o queijo ou para produzir o iogurte. Na fermentação alcoólica, então você tem a glicose, aí o produto vai ser já álcool etílico mais gás carbônico e 2 ATPs. Então, se a gente observar assim, ó, o ácido lático ele tem mais carbono do que o álcool etílico. O álcool etílico ele vai ser usado, esse processo de fermentação alcoólica aí vai ser usado para produzir todo tipo de álcool que nós conhecemos. Aí o que vai alterar depois é o depuramento do álcool, e para produzir vários tipos de álcool, a quantidade de álcool, a quantidade de água que aquele álcool possui, por exemplo, é que vai alterar aí vamos dizer assim, a qualidade do álcool ou a utilização desse álcool, tá? Produz gás carbônico e água, por exemplo, tem um negócio chamado kombucha, né? Que ele faz uma fermentação alcoólica bem leve, né? A produção de álcool é muito pequena, então ele produz gás carbônico e água e energia, né, para essa célula. E que é uma coisa mais recente, você tem aí, por exemplo, uma empresa em Unápolis, chama Bahia Kombucha, ele produz, isso é tipo um gaseificado natural, tá? Porque o que vai gaseificar justamente o gás carbônico. Então, como a fermentação alcoólica, ela produz gás carbônico e o álcool, esse álcool, ele é pequena quantidade, uma parte, quando você já abre o utensílio ali, ele já evapora um pouco, tá? Apesar de ela ter um consumo de álcool pequeno. E o que vai fazer a bebida ficar gaseificada é justamente o gás carbônico que ela vai liberar na bebida. Então, ela chama assim, gaseificação natural ocorre, né? Que no refrigerante você tem a adição de gás carbônico, nesse caso a própria bebida já gera o gás carbônico. Os 2 ATPs aí. Aqui é a fermentação acética. Essa fermentação acética acontece na produção de vinagre, por exemplo, tá? O ácido acético produz gás carbônico e água. Você tem, por exemplo, vinho, vinho ainda tem um pouquinho de açúcar ali, e se ficar um determinado tempo, ele acaba tendo um processo de fermentação, que o pessoal chama de azedou o vinho. Azedou porque vai produzir ácido acético. Aí você faz, então você tem aí o vinagre, né, que é feito através da produção de ácido acético.
na substância. Também libera gás carbônico, mais 2 ATPs. Um ponto importante é que a fermentação libera pouco ATP, só 2 ATPs é liberado no processo fermentativo, o que difere bastante na respiração, já que na respiração você tem 2 pontos importantes. A glicose, aqui é só a glicose, sem participação de oxigênio, a fermentação. A respiração você tem a glicose mais a participação de oxigênio, então é necessária a glicose mais oxigênio, e aí vai produzir gás carbônico, água, e de 36 a 38 ATPs, e essa conta aqui, ela sofreu uma alteração, mais tarde a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? Então você tem aqui, no processo da produção, né, já que já da respiração, o que vai acontecer é que você tem uma molécula de glicose, ela recebe ATP, ela vai passando por várias reações, esse processo chamado glicólise, caiu aqui, mas depois eu tenho que consertar isso aqui, esse processo chamado glicose, que é a primeira etapa da respiração, ela vai quebrar a glicose em 2 moléculas de piruvato, aí vai contando assim, uma molécula de 6 carbonos, tá? Você tem uma glicose que tem 6 carbonos, e forma 2 moléculas de 3 carbonos, que é o piruvato. Essa molécula de 2 moléculas de 3 carbonos, elas vão continuar o processo. Isso aqui ainda está ocorrendo aqui, não necessariamente já dentro da célula, mas não dentro do processo mitocondrial, antivenestante aí, tá? Um processo mais específico. Olha a glicose, aqui mostrando essa glicose, ela ocorre tanto no processo fermentativo, só acontece ela, tá? Que aqui ela vai se transformar em ácido lático e produz o NAD, tá? Que é a fermentação alcoólica. Você tem esse processo acontecendo para a produção de álcool, tá? Libera gás carbônico. Na fermentação acética, nosso organismo, inclusive, faz fermentação lática quando precisa. Principalmente na musculatura, você está numa atividade aeróbica muito intensa, o sangue está passando muito rápido, o organismo, a musculatura trabalhando muito forte, ele vai produzir ácido lático, e aí faz com que o músculo fique dolorido também, e depois de um tempo isso passa. E aí você tem a respiração, né, eucariótica, né, que você tem 2 fases, e aqui está o grande lance, né, que esse mesmo processo aqui da glicólise ocorre também fora da mitocôndria, que ocorre em células, por exemplo, a fermentação ela ocorre muito em células bacterianas ou células procariontes que não possuem uma mitocôndria. Então não tem mitocôndria. Então esse processo ocorre que chama de fase anaeróbica, porque não tem a participação de oxigênio. Você tem a glicose formando piruvato, liberação de gás carbônico, e aí isso aqui, esse piruvato, ele passa para dentro da mitocôndria. A mitocôndria é que vai fazer com que tenha mais 2 processos. E esses 2 processos são processos bem, vamos dizer assim, são processos bem complexos e fazem com que ela consiga aproveitar muito mais da energia proveniente da glicose ali através do piruvato. Então, esse piruvato migra para dentro da mitocôndria e dentro da mitocôndria é que ocorre a liberação de gás carbônico. Então, perceba um detalhe importante aí. Na nossa respiração, a respiração do sistema respiratório, você tem no movimento do oxigênio, entre oxigênio e gás carbônico, tal como se fala, esse gás carbônico que nós estamos respirando, ele é produzido em cada célula do corpo, é jogado na corrente sanguínea, esse gás carbônico, porque ele vai ter uma concentração maior aqui na mitocôndria, então ele passa para o citoplasma. Como ele tem uma concentração maior no citoplasma do que no líquido intersticial, que é o líquido que está entre as células ali, e no vaso sanguíneo, ele migra para o vaso sanguíneo, e aí ele vai sendo carregado para o pulmão. No pulmão, ele passa, né, as trocas gasosas, então você vai pegar esse gás carbônico que foi produzido em todas as células do corpo, através do processo da alimentação, ou seja, a respiração celular é um processo que tem a ver com a alimentação. Você elimina
para a atmosfera do gás carbônico. E se você faz essa troca gasosa, inspirando oxigênio, que passa para a corrente sanguínea, esse oxigênio ele vai aparecer aqui, só no finalzinho aqui da cadeia respiratória, é que ele tem a participação do oxigênio. E parece que é uma participação pequena, se você observar todo o processo respiratório, né, o citoplasma, na mitocôndria, a glicose, que é a primeira etapa, produz só 2 ATPs. Aqui você tem o ciclo de Krebs, que são várias reações químicas que acontecem e ele volta, tem uma enzima, acetilcoenzima A, que vai, se liga para o vato e vai fazendo várias reações, chamar de ciclo, libera gás carbônico, aqui que começa a liberação de gás carbônico e a grande massa, né, liberação de gás carbônico. Esse aqui vai formar hidrogênio, e aí você tem uma cadeia respiratória, onde esse hidrogênio vai se ligando ao oxigênio que vem, que é inspirado no ar atmosférico, e é passado pela corrente sanguínea e chega nas células. O oxigênio funciona como um receptor de elétrons. Ele recebe esses elétrons aqui do hidrogênio, se ligando ao hidrogênio, formando moléculas de água e liberando energia. E nessa energia que é liberada, é transformada em ATP. Então você tem um grande saldo de ATP, olha aí, ó, de 32 a 34 ATPs, o que é produzido aqui, em relação a 2 ATPs que é produzido na fase anaeróbica, ou seria, que é similar aqui a uma fermentação. Então você tem só 2 ATPs contra 32, 34 ATPs. Qual é o grande lance aqui? Se a pessoa para de ter oxigênio, né, por vários motivos, aí, um afogamento, a pessoa resolveu ficar numa garagem fechada com um carro ligado, motor a combustão libera monóxido de carbono se liga às hemácias da gente e faz com que a gente tenha e não solta a hemácia, então a hemácia perde a função de pegar oxigênio e liberar gás carbônico e auxiliar isso, e aí acaba que a gente, ele vai ficando com a quantidade de oxigênio muito reduzida, até um ponto que ele não tem mais oxigênio disponível e acaba falecendo. Mas por que falecer? Porque esse oxigênio para de chegar aqui na cadeia respiratória. Quando esse oxigênio para de chegar na cadeia respiratória, para de produzir de 32 a 34 ATPs, a produção de ATP dá uma redução muito brusca. E outra coisa que acontece é que aqui são várias reações químicas que vão acontecendo. A reação química que não acontece, as outras vão parando de acontecer, até chegar aqui e parar de acontecer. Então você vai ter só 2 ATPs de energia para manter o organismo vivo, em cada célula produzindo só por 2 ATPs em relação a 30, mais de 30 ATPs que eram produzidos. Então isso faz com que a célula, faz com que não tenha energia para manter o metabolismo funcionando, e aí por isso que o indivíduo acaba falecendo, acaba morrendo, tá? A respiração vai ter a fase anaeróbica e a fase aeróbica. A aeróbica é aquela que participa do oxigênio, tem participação do oxigênio. Então aqui você tem, né, o citossol aí é o citoplasma celular. Então vai acontecer esse processo aqui, ó, da glicose no citoplasma. Aconteceu aqui, o piruvato entra para a mitocôndria, aí tem aqui, se liga ao acetilcoenzima A, que é um catalisador da reação, ele não reage, então a acetilcoenzima A se liga aqui ao piruvato, circula aqui nas outras reações químicas que acontecem e volta a acetilcoenzima A do mesmo jeito, inicia outro processo, por isso que chama ciclo de Krebs, que são várias reações que estão acontecendo ali ao mesmo tempo, uma atrás da outra. Isso aqui aí vai liberar gás carbônico, isso aqui já vai ser uma hidrogênio, né, um receptor de hidrogênio, ele para produzir energia. Esse receptor de hidrogênio é que vai ser enviado para a cadeia respiratória, e aí na cadeia respiratória você tem a liberação, o consumo, precisa consumir oxigênio, se junta aqui ao hidrogênio para formar água, e aí ocorre a grande liberação de energia, tá? Isso aqui ocorre, ó, dentro da mitocôndria, mais especificamente nas cristas mitocondriais. Tá? A mitocôndria tem umas cristas e tal, e umas estruturas, né, que é mais ou menos o que está aqui mesmo, no desenho da mitocôndria, que seria outra crista, são várias. Aqui acontece a reação, que ocorre a maior parte da liberação do oxigênio, da energia, e aí você tem um todo o saldo energético aí, que aí tem a atualização,
as etapas, a glicose produz 2 ATPs, o ciclo de Krebs produz só 2 ATPs, a cadeia respiratória vai produzir aí por volta de 26 ATPs, que é o atual, né, depois foi feita uma correção, a análise foi verificada, e o total passa a ser 30 ATPs em vez de 36 a 38. Isso considerava 36 a 38 porque tinha a diferença de NAD e FAD, cada um ia produzir, se pensava, cada um ia produzir uma quantidade de energia maior. Mas depois, nas últimas revisões científicas que foram feitas, identificou que a produção seria só de 26 ATPs para 30, o total. Com um detalhe importante, que de 30 ATPs para 2 ATPs, a diferença é muito grande, é o que ocorre na fermentação, só a produção de 2 ATPs. E aqui, ó, é que você tem 26 ATPs, ocorre com a presença de oxigênio. Então, a quantidade de energia produzida com oxigênio é muito grande, e sem a participação do oxigênio, vai ter uma queda muito grande aí da energia, né, produzida, o que vai causar causa uma deficiência energética no organismo, e por conta disso o organismo acaba parando de funcionar. E imagine, o corpo, essa respiração no organismo acontece o tempo todo, constantemente, não para, não cessa. Você está comendo ou não, esse processo de respiração está acontecendo, está chegando as moléculas lá e acontece a respiração. Então, no momento que há uma parada, né, por exemplo, o bebê ele fica alguns segundos sem respirar na hora que nasce, já causa uma alteração neurológica no bebê, porque ele está ali numa intensa atividade cerebral e de multiplicação, e apenas uma paradinha já dá uma parada na produção de energia, que é de fato o que acontece quando você para de ter oxigênio, e essa parada da produção de energia causa alterações neurológicas no bebê. Pronto, isso aí foi quem produziu os slides, dona Sônia Lopes, com essa equipe aí. Vou interromper a gravação.